Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque, estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, segundo trimestre de 2024. A lição de hoje é a lição de número 4, com o tema A Realidade Bíblica da Salvação. Nesta lição, nós iremos estudar sobre aspectos da salvação, aspectos importantes da nossa salvação. Lembrando que o ebdenfoco.com está disponibilizando para você slides em PowerPoint da revista de discipulados, revista de 2 ciclos, e nós estamos apresentando aqui o cronograma de postagens das lições da revista do primeiro ciclo. E você acessa o site ebdenfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp para mais informações sobre os slides da revista de discipulado. Lembrando também que se você deseja ter slides em PowerPoint da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagem de qualidade e prontos para serem usados, então você precisa ser um assinante do ebdenfoco.com. Isso mesmo, seja um assinante do ebdenfoco.com e você vai ter os slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade e prontos para serem usados. Nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides, e você pode baixar todos eles aqui no ebdenfoco.com. Isso mesmo, todos os slides, mais de 750 slides já produzidos, você tem acesso a todos eles, pode baixar todos eles aqui na plataforma do ebdenfoco.com. Basta você se tornar um assinante do ebdenfoco.com. Nós temos uma equipe de qualidade que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade para você. E o conteúdo da assinatura contém os slides de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo curso de capacitação para professores da EBD e uma série de conteúdo que vai subsidiar o seu estudo para a ministração da sua aula na sua EBD. Acesse ebdenfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 94984092869. Muito bem, vamos então para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra em Romanos capítulo 10, verso 9, diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Nós temos aqui um texto escrito pelo apóstolo Paulo, na carta de Paulo aos Romanos, onde ele traz uma das verdades importantíssimas da fé cristã, que a salvação passa por um confessar público e um crer íntimo no coração, uma entrega do coração a Deus. Por isso ele diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração crê que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Se tu confessa com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor e em teu coração você crer de fato que ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, mas que foi ressuscitado por Deus, está à direita de Deus hoje, então você é salvo. Percebe que a salvação é simples, é pelo crer, e que esse crer se expressa em confissão pública. Resumo da lição: a salvação é oferecida por Deus por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Por isso que o texto, voltando aqui, por isso que o texto diz que com a boca nós devemos confessar e com o coração crer em quê? Na ressurreição. E quando é óbvio nós falamos da ressurreição, nós estamos falando de todo esse contexto da ressurreição: morte de cruz, sepultamento, 3 dias ali naquela cova, e ao terceiro dia ele ressuscitou como Filho unigênito de Deus. O texto bíblico da lição se encontra em Romanos capítulo 3, verso 21 até o verso 31. Eu não vou me deter aqui no texto por uma questão de tempo, mas você pode fazer uma leitura
desse texto, né, que é um texto muito importante, que fala sobre salvação, né, como por exemplo o verso 23, que diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e o verso 24 diz, sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram, mas todos que crerem serão justificados pela graça e não pelas obras. Vamos para a nossa introdução. Nesta lição estudaremos a respeito da salvação, da realidade da salvação oferecida por Deus e a sua operação contra o pecado, né? Que é muito importante essa ideia da operação da salvação contra o pecado, que Paulo diz lá em Romanos capítulo 6 que aqueles que estão em Cristo, eles morreram para o pecado, né? Aqueles que foram salvos em Cristo, eles morreram para o pecado, né? Dentro daquele contexto em que Paulo, ali no finalzinho do capítulo 5, início do capítulo 6, ele diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que diremos, pois? Viveremos no pecado para que a graça seja ainda mais abundante? De modo nenhum, porque quem morreu para o pecado não pode viver mais para ele. E aí Paulo completa, né? Porque nós morremos quando nós aceitamos Jesus. Então nós somos sepultados com Jesus quando nós aceitamos Jesus. É como se nós tivéssemos sido sepultados com ele ali na sua morte e também ressuscitado com ele na sua ressurreição. Ressuscitado para não mais morrer no pecado, porque nós morremos para o pecado e não podemos mais viver nele. Por isso, aqui o comentarista, já na introdução, nos traz essa reflexão importantíssima. Nessa lição estaremos estudando a respeito da realidade da salvação oferecida por Deus e o seu poder. O poder da salvação contra o pecado. A salvação, o poder da salvação é que ela nos livra do poder do pecado. Se por um lado a Bíblia nos mostra uma má notícia sobre a nossa condição, de que nós somos pecadores, a de que somos pecadores e estamos afastados de Deus, por outro lado ela nos mostra uma boa notícia no Evangelho, que Deus proveu em Jesus Cristo a salvação de que necessitamos para sermos reconciliados com Deus, né? Achei interessante também, né? O pastor Augusto Nicodemos, ele sempre fala isso, que a mensagem do Evangelho ela tem o aspecto negativo e o aspecto positivo. O aspecto negativo é nós somos pecadores e a nossa condição de pecador vai nos levar para o inferno. Mas nós temos as boas novas, e as boas novas elas dizem o quê? Elas dizem que Deus proveu em Jesus Cristo a salvação de que necessitamos para sermos reconciliados com Ele. Nosso primeiro tópico, a necessidade da salvação. O que é a salvação? Ao longo das Escrituras, Deus se manifestou trazendo livramentos para o seu povo quando esses se encontravam em situação de perigo. Deus os livrou da escravidão egípcia, deu-lhes uma terra e diversas vezes operou livramentos de forma milagrosa para os hebreus. O salmista, agradecido e respeitoso diante das diversas batalhas pelas quais havia passado e recebido livramentos, comenta: o nosso Deus é o Deus da salvação. No Antigo Testamento, duas palavras se destacam para mostrar a ideia de salvação. Natsal, que significa livrar ou libertar, né? É tirar de um cativeiro, tirar de uma escravidão, né? Libertar de uma escravidão, alguém que era escravo e foi liberto. E a outra palavra é Yasha, que traduz a ideia de conceder vitória ou ajuda. Se por um lado Natsal quer dizer que foi liberto, né? Foi tirado de uma escravidão, foi tirado, como diz Paulo, foi tirado do reino das trevas e transportado para o reino da sua maravilhosa luz, o reino do seu Filho, né? Esse é um aspecto da salvação. O segundo aspecto é de que nós vencemos o pecado, né? Nós fomos tirados, né? Nós fomos comprados da escravidão do pecado e foi dado a nós o poder em Cristo de vencer o pecado. Por isso essas duas palavras são tão importantes, né? Natsal, que significa libertar, né? Que foi liberto, e Yasha, que significa foi dado vitória, concedeu vitória. Fomos libertos do pecado e pelo poder de Cristo nós vencemos o pecado. A palavra salvação designa o ato de trazer livramento, de colocar numa posição protegida
e de livrar da morte, né? É muito mais do que você fazer parte de uma comunidade. É muito mais do que você apenas ter a expectativa de um dia morar no céu. A salvação muda absolutamente sua história no presente e na eternidade. No Antigo Testamento, Deus é visto como trazendo salvação ao seu povo. Entretanto, o seu objetivo sempre foi demonstrar o seu poder para a salvação dos pecados e conciliar consigo a humanidade. É ele que começa o plano dessa salvação, anunciando aos profetas o nascimento do Messias. E quando chega o momento, ele inicia o plano da salvação com o nascimento de Jesus Cristo. Mateus 1:21 nos diz, né? Ele dará à luz um filho, e ela lhe dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nós estamos falando sobre salvação no sentido de que é liberto de um determinado poder e é dado o poder para vencer, né? E Jesus então veio para nos libertar ou nos salvar dos nossos pecados, nos tirar das garras do pecado, nos tirar das trevas e nos dar poder para vencer o pecado todos os dias. Isso é salvação, né? Você que foi liberto do poder do pecado e tem de Deus o poder de vencer a influência do pecado. A origem da salvação. A salvação tem sua origem no próprio Deus. Foi ele quem planejou todo o cenário pelo qual ela aconteceria. E uma das coisas que precisamos entender é que o homem não pode salvar a si mesmo. Essa é uma das doutrinas mais importantes da Bíblia, né? O professor pode, inclusive, explorar isso com seus alunos, porque é muito importante. Essa é uma verdade das mais importantes da Bíblia. O homem não pode salvar a si mesmo. A moeda de troca proposta pela humanidade para tentar se achegar a Deus são as obras, mas estas não são suficientes. Romanos 3:20 diz, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, o que Paulo está ensinando aqui? Ninguém pode esperar ser salvo pela lei, porque o propósito da lei nunca foi salvar. O propósito da lei sempre foi dizer, olha como eu sou pecador. E em Cristo sim, nós temos a salvação. O pecado é uma realidade da qual a humanidade não pode se desvencilhar. E pelo fato de o pecado ofender a Deus, ele estabeleceu os critérios pelos quais a humanidade pode ser reconciliada com ele, ainda que pertença a uma sociedade altamente desenvolvida. Em sua sabedoria e justiça, o Senhor nos deu a sua graça que iguala a todos os homens, né? Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ou seja, né, nós vemos nesse texto que Deus encerrou todos debaixo da desobediência para poder usar de misericórdia e graça para com todos, né? E o primeiro slide aqui nós temos um assunto muito importante, né, que o professor inclusive deve explorar isso com seus alunos, né? O pecado é uma realidade da qual a humanidade não pode se desvencilhar. E pelo fato de o pecado ofender a Deus, Deus, é quem estabelece os critérios pelos quais a humanidade pode se reconciliar com Deus. Ou seja, o pecado é, antes de tudo, uma ofensa a Deus, uma agressão à dignidade de Deus, à santidade de Deus. E se o pecado, antes de tudo, ofende a Deus, Deus é quem deve estabelecer as regras, né? Não somos nós, não é a humanidade. Isso é muito importante, né? Deus estabeleceu os critérios pelos quais a humanidade pode ser reconciliada com ele, porque o pecado é uma ofensa a Deus, porque Deus é o principal ofendido pelo pecado. Nós temos um problema sério, e o professor também deve explorar isso com seus alunos. Nós temos um problema sério de que quando nós pecamos, nós temos medo do rechaçamento da opinião pública. Nós temos medo
da quebra da nossa reputação, da mancha na nossa reputação, nós temos medo da opinião pública. Mas o pecado é, antes de tudo, uma violência ao caráter de Deus, uma ofensa à dignidade de Deus. Quando nós pecamos, e isso inevitavelmente, eventualmente, para o verdadeiro cristão, é claro, irá acontecer, a consciência que nós temos que ter é de que, antes de tudo, eu tenho que me consertar com Deus, porque o meu pecado ofende a Deus. É desconcertante para o ser humano orgulhoso deparar-se com o fato de que não pode salvar a si mesmo, mas isso não muda a realidade da mecânica da salvação, né? De que até mesmo os reformados, eles admitem, né, que a soberania divina e a vontade de Deus na salvação, elas se encontram e se aliam de alguma forma, né? De alguma forma que não se dá para explicar, mas não se dá para imaginar a salvação sem uma resposta humana, né? É Deus quem tem o poder de salvar, é Deus quem salva, é Deus quem preparou a salvação, o meio da salvação, mas tem que haver, de alguma forma, uma resposta humana. Quando nós cremos, há uma resposta humana ao pedido de Deus, ao chamado de Deus, ao anúncio do Evangelho, e isso implica numa responsabilidade que todos nós temos que ter diante de Deus. O meio pelo qual provém a salvação. Como vimos, a salvação de que o homem necessita por causa de seus pecados não pode ser conseguida pelas obras. Essas estão contaminadas. E que meio Deus escolheu para trazer a salvação? A graça divina. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9, o texto sobre a salvação mais emblemático e mais conhecido da Bíblia. E que é muito importante que nós pensemos sobre isso, né? Especialmente aqui no primeiro slide, que diz assim, ó, como vimos, a salvação de que o homem necessita por causa de seus pecados não pode ser conseguida pelas obras, porque essas obras já estão contaminadas. As nossas obras não são perfeitas, e essa é a grande questão. As nossas obras são imperfeitas, e para nos salvar nós precisávamos, né, de alguém perfeito. Por isso, não importa o que você faça, sempre que você fizer qualquer coisa, sempre você estará em débito, porque o melhor que você faz ainda estará contaminado pelo pecado. Ainda estará contaminado pelo pecado, porque nós somos pecadores. E o que nós fazemos é imperfeito, né? É imperfeito, inerente à nossa condição de imperfeitos. Por que o que Jesus faz é perfeito? Porque é inerente ao que ele é, perfeito. A graça é o caminho apresentado para todos, e isso contradiz a insuficiência das obras. Essas são tão falhas que o apóstolo nos aponta um perigo acerca do orgulho e das obras. Ambos andam juntos, né? Por isso que Paulo diz aqui nos versos 8 e 9 de Efésios 2, não vem das obras para que ninguém se glorie. É natural que estejamos satisfeitos com nossas boas ações, e nisso não há nenhuma condenação. Quando somos aprovados em uma avaliação, quando tomamos decisões acertadas, ou quando realizamos algo que traz orgulho e alegria para a família ou o ambiente que nos cerca, o sentimento natural é que sintamos orgulho pelo que fizemos. Isso é absolutamente natural. Isso não é nenhum problema, não é pecaminoso. Ocorre que podemos nos tornar orgulhosos de nossas vitórias a ponto de imaginar que nos bastamos para todas as coisas. Aí entra o problema. As obras, portanto, não têm a capacidade de nos salvar. Somente a fé em Cristo pode fazer isso. Ou seja, somente depositando em Cristo, no seu sacrifício, toda a nossa confiança, toda a nossa dependência, é que nós tomaremos posse da nossa salvação. Porque, como eu já falei agora há pouco, tudo que nós fazemos é inerente qualitativamente a nós, que somos imperfeitos.
Já o que Cristo faz é qualitativamente inerente ao que ele faz, perfeito. Então, ele sim pode nos salvar, porque ele é perfeito. Segundo tópico, os efeitos da salvação. Regeneração. Isso é muito importante, né? É muito importante porque muita gente pensa na salvação como uma questão que está dentro de um aspecto pertencente a uma comunidade, uma confissão pública que não tem resultados, né? Mas isso é muito importante, porque o ser cristão, o aceitar Jesus, o ser salvo, muda radicalmente. Um dos princípios básicos da salvação é o novo nascimento, né? Jesus explica isso para Nicodemos em João 3, e também Paulo explica isso em 2 Coríntios 5,17, quando ele diz que aqueles que estão em Cristo, novas criaturas são, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Paulo explica isso também em Efésios 2:10, que nós somos criação de Deus em Cristo para viver boas obras, né? Ser regenerado é nascer novamente, né? Gerar novamente, gerar de novo. João 3:3, Jesus disse: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus, né? O apóstolo João escrevendo que o novo nascido não é nascido da carne, não é da vontade do homem, mas é algo de Deus. Essa ação é realizada pelo Espírito Santo quando a pessoa se arrepende e confessa a Jesus como seu Salvador e Senhor, crendo em seu sacrifício, né? Quando nós depositamos definitivamente toda a nossa confiança em Cristo, então nós realmente nascemos de novo. É algo que está além da imaginação humana, pois o homem não pode mudar a si mesmo. Seu estado pecaminoso não o impede de ouvir o evangelho e de entendê-lo, mas o intelecto sem o arrependimento é insuficiente para fazer do homem uma nova criatura. Ele precisa crer em Jesus, né? É Jesus quem produz essa mudança, é Jesus quem produz essa nova natureza, esse novo eu. Nós podemos melhorar a nossa vida, nós podemos melhorar a nossa conduta, mas nós não podemos nos transformar em uma nova criatura. Justificação e adoção. A justificação é o ato vindo de Deus em que há o reconhecimento de que fomos absolvidos de nossos pecados e, portanto, não há pendências nossas junto a Deus. A justificação é um termo jurídico, né, de que os nossos pecados foram absolvidos, né, foram cancelados. E nesse aspecto da salvação, nós temos a justificação dentro de um aspecto que é o aspecto imputativo, né? A justiça que nós temos, né, que nos coloca diante de Deus como justo, foi imputada a nós. A justiça de Cristo veio para nós, assim como os nossos pecados na cruz foi imputado a Ele. Se a nossa injustiça foi imputada a Ele na cruz, para que ali ela recebesse a devida punição, a justiça dele foi imputada a nós para que nós fôssemos aceitos por Deus como filhos. Tal fato se dá porque o sacrifício que a nós estava atribuído por causa dos nossos pecados, o Senhor Jesus Cristo já o fez. E sendo esse sacrifício perfeito, estamos livres das acusações que nos era contrária. Romanos 5:1 diz: sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós não somos mais inimigos de Deus. Ser considerado justo implica também ter paz com Deus. Nós não vivemos mais em guerra com Deus, desobedecendo a Deus, irando a Deus, porque agora nós somos nova criatura e os nossos pecados foram cancelados, fomos absolvidos. A justiça de Cristo foi imputada a nós. Quando Deus nos vê, não vê mais pecadores, mas nos vê a imagem de seu Filho amado. Santificação. A santificação não é a adoção de uma vida isolada da coletividade.
né? Santificação não é isolamento, como se o afastamento para com outras pessoas nos tornasse santos. Ser santo é afastar-se do pecado para uma dedicação exclusiva para Deus. Paulo, inclusive, explica isso lá em 1 Coríntios, né? Que nós devemos nos afastar dos hipócritas por causa que eles fingem ser cristão e não são, né? Nós devemos nos afastar do pecado e não das pessoas, né? Nós devemos nos afastar do pecado e não das pessoas. A santificação não é a adoção de uma vida isolada das outras pessoas. É certo que a santificação exige de nós ações que estejam compatíveis com a nossa nova posição. Ao novo homem nascido de novo foi dada uma chance de ser diferente, e essa diferença começa com a santificação. Mas é muito importante que a gente veja isso aqui, né, do primeiro slide, que ser santo não é se afastar de pessoas. Ser santo é se afastar do pecado e se aproximar de Deus. Inclusive aqui na nossa igreja, o conjunto de jovens da nossa igreja se chama Ministério Vocal Kadosh, né? Separado do pecado e diferente do mundo. A separação é do pecado, tá? A separação é do pecado. Nós estamos que estar separados do pecado e não de pessoas. Terceiro tópico. No terceiro tópico nós temos a salvação para todos. Uma tão grande salvação. A palavra de Deus nos mostra que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Tito 2:11. Quando Deus planejou a salvação, ele objetivou salvar a todos. Atos 17:30. E Atos 17:30 diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, né? A pregação do evangelho é para todos os homens, e a salvação é para todos que receberem esta pregação e se arrependerem dos seus pecados. A palavra de Deus, portanto, deixa claro que a salvação é oferecida para todos, mesmo que nem todos aceitem o evangelho. A expressão todos não é reducionista nem restritiva, né? É para toda a humanidade, toda criatura de Deus, toda a humanidade. A salvação é para todos, mas nós não podemos esquecer do que Efésios 2:8 diz: vocês são salvos pela graça por meio da fé. O que isso significa? Significa que nós somos salvos pela graça, ou seja, a salvação é um dom de Deus, é Deus que dá, porque nós não temos condições de nos salvar. Porque nós estudamos agora há pouco, as nossas obras são imperfeitas. Então, nós precisamos de algo perfeito para, então, cumprir com o propósito de Deus de nos redimir. Mas nada do que nós fazemos é perfeito. Por isso, nós não temos como nos salvar. É aí que vem, então, a graça. A graça é o quê? A graça é a ação de Deus em nos salvar sem cobrar nada de nós, sem exigir nada de nós. A única coisa que é exigida é que nós creiamos em Jesus, né? Salvação pela graça é Deus fazendo toda a obra, mesmo que nós não mereça. E a fé é nós depositando toda a nossa confiança nesta obra de Deus. Portanto, a morte de Cristo tem o poder de salvar a todos os homens, desde que se arrependam de seus pecados nesta vida e recebam a salvação pela fé em Jesus Cristo. Desde que se arrependam dos seus pecados e creiam irrestritamente e plenamente em Jesus e será salvo. A presciência de Deus é a salvação. Um dos atributos de Deus é a presciência, ou seja, a capacidade divina de saber o que há de acontecer no futuro. Por meio de sua presciência, Deus sabe quem há de responder à mensagem do Evangelho. Mas isso não significa que foi Deus que escolheu quem será salvo e quem não será, né? É uma questão dentro dos fatalistas, né? Que os fatalistas dizem que Deus escolheu quem irá para o céu e quem irá para o inferno. Mas mesmo dentro dos reformados, há uma discordância muito grande sobre isso aí, né? Tem os fatalistas e tem os moderados. Os moderados vão dizer que Deus elegeu pessoas, mas não condenou outras ao inferno. O que acontece é que todos pecaram, se todos pecaram, todos estão condenados.
Deus então decidiu salvar alguns, mas a condenação dos outros não é por culpa de Deus, e sim por causa do pecado dessas pessoas, né? Mas mesmo assim, existe essa discussão, né, de que por que algumas pessoas não serão salvas? Certamente nós devemos levar em consideração o seguinte princípio: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Isso não é uma questão, não é um debate teológico. Isso aqui é um texto bíblico. Paulo dizendo: todos pecaram e por isso todos estão destituídos da glória de Deus. E quem crer, né, quem tiver fé no sacrifício de Cristo, essa pessoa então tomará posse dessa salvação. Essa é a grande questão, né? Não é que alguém que não vai ser salvo foi por Deus condenado. Não, é porque ele rejeitou a salvação. Ele não aceitou a salvação. Porque se por um lado a salvação é pela graça, é porque é Deus que livremente nos salva, por outro lado tem a resposta humana, que é a de confiança irrestrita em Deus. Quem decide não confiar, aí isso não é um problema de Deus. Deus não restringe a sua salvação a um grupo isolado de pessoas escolhidos por um critério misterioso, deixando de fora da salvação outras pessoas, mas simplesmente porque ele assim o quis, né? Deus salva todos aqueles que se achegarem a ele com fé. Aliás, ele deixou bem claro que os critérios da salvação são o arrependimento e a fé no sacrifício de seu Filho Jesus. Arrependa-se dos seus pecados, que quer dizer, eu rejeito todos os meus pecados, eu rejeito toda e qualquer crença na capacidade humana para a salvação e deposito completamente, plenamente, toda a minha confiança no sacrifício de Jesus Cristo. Marcos 1,15 diz: o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede. Abandone seus pecados e confie em Jesus. Presciência é uma característica do intelecto divino e não traz consigo uma ação que inclui ou exclui pessoas, né? Como eu acabei de explicar, os fatalistas vão dizer que Deus inclui e exclui propositalmente pessoas. Os fatalistas, mas mesmo os reformados não fatalistas, eles vão dizer que Deus inclui, mas a exclusão foi por causa do pecado e não pela vontade de Deus. A resposta humana à salvação. Se por um lado a salvação é para todos, por outro lado é preciso que o ser humano corresponda ao chamado de Deus. Os atos de confessar e crer são impulsionados pelo Espírito, mas são ações humanas. Somos chamados a tratar a nossa salvação com zelo, pois ela custou o sangue do Senhor Jesus. Não podemos viver uma vida de pecado, porque a salvação é pela graça, mas não é de graça. Ela custou a vida do nosso Senhor Jesus. Nossa conclusão: a salvação é ofertada por Deus a todos os homens, de forma indistinta, ainda que nem todos a queiram. Ela nos foi dada por Deus por um ato de sua graça, ou seja, livremente Deus quis nos salvar, pois as obras não têm o poder de nos salvar de nossos pecados. E a salvação faz de nós pessoas nascidas de novo, justificadas e santas para a glória de Deus. Então é isso aí. Lembrando que você que usa slides produzidos pelo EBD em Foco na sua escola bíblica, tire uma foto de você ministrando e nos envie para os nossos registros. E acesse o site ebdemfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp para mais informações. E é isso aí. Na plataforma ebdemfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na sua EBD. Até a próxima. Fique com Deus. Paz e bem a todos.